Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre essa situação aí do Dudu, essa novela envolvendo o Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar comentando aqui essa história, né? No sábado, né, a gente teve uma notícia, né, circulou bastante na internet a partir de um tweet, né, lá naquela rede social lá do X, né, agora chama X, ex-Twitter, né, do Cruzeiro, né, no perfil oficial do Cruzeiro, onde ali eles oficializavam, né, a contratação do jogador Dudu, né, e o Dudu começou a carreira lá no Cruzeiro, depois ele foi negociado, e depois ele teve uma brilhante passagem lá pelo Palmeiras, né? Se a gente for pegar até esse histórico recente do Palmeiras, nessa era recente, onde o Palmeiras tem ganhado vários títulos, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, até mesmo Campeonato Paulista, né? Às vezes ficava longos períodos sem ganhar, né? Agora bem hegemônico lá, né? No Paulistão também, né? O time do Palmeiras. A gente pode caracterizar que essa foi uma era onde o Dudu realmente marcou era ali no Palmeiras, né? Marcou uma época e mudou o patamar do Palmeiras, né? Muita gente chama essa fase de fase Crefisa, mas também já vi alguns jornalistas falando também que pode ser considerado também a fase do Dudu, né? Ele foi um atleta muito importante lá no Palmeiras. E aí ele passou um período lá no Palmeiras, depois ele saiu, né? Não sei se foi futebol chinês, agora não estou me recordando ao certo, se foi para o Catar. Ele saiu do Brasil, né? Foi para uma liga de menor expressão, vamos dizer assim, não foi nenhuma dessas ligas aí europeias famosas, né? Tipo ligas da Itália, ou da Inglaterra, ou da Espanha, Alemanha, não foi nenhuma dessas ligas aí mais badaladas, foi uma liga bem secundária mesmo, e não, assim, teve uma carreira lá e tal, né, a gente não tem muita notícia sobre lá, né, na verdade, hoje em dia a gente até tem notícia, mas a gente de fato não acompanha muito o que acontece lá. E aí o Dudu voltou, né, acho que ele teve uma passagem pelo Grêmio e depois voltou pelo Palmeiras, né, onde também foi campeão novamente, né. E aí, assim, é um grande ídolo da torcida do Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras tem um carinho muito especial com ele, né? E isso aí pegou todo mundo de surpresa, né? Porque as pessoas esperavam meio que... não esperavam, né? A verdade é essa, né? Foi uma coisa assim... Foi uma coisa que aconteceu, o Cruzeiro soltou essa informação, mas ninguém especulava sobre isso, não tinha nada na imprensa. Então eles agiram de uma forma assim... muito ali silenciosa, né, essa negociação, e já estava tudo acertado, né, ao que parece. E ali dependia do Dudu, né, ter o aval dele, né, mas já existia um acordo entre Cruzeiro e Palmeiras e faltava o acordo do atleta. Então, a partir do momento que o Cruzeiro soltou aquela nota, né, toda a pressão caiu lá em cima do atleta para ele realmente, de fato, confirmar aquilo. E aí a torcida do Palmeiras ficou realmente assim, uma situação muito... muitos torcedores chegaram a ficar revoltados realmente, né, com o que estava acontecendo, não estavam acreditando ali, estavam incrédulo com essa situação. E ali no final das contas, ali, lá em Belo Horizonte, já nos shoppings, né, na loja do Cruzeiro, já tinha lá o anúncio não, né, mas a camisa, né, com o número 7, que é o número que o Dudu sempre jogou, com o nome dele, né, já estava meio que tudo anunciado. E aí, no final da noite, surgiu uma notícia, né, tudo isso no sábado, né, de que o Dudu teria voltado atrás, né, e não iria acertar com o Cruzeiro, né? Iria continuar no Palmeiras. Mas uma coisa que eu não vi muita gente falando, né? E se a gente for ver depois que os fatos já aconteceram, né? A gente tendo essa visão um pouco mais ampla, foi que no próprio sábado, né? Parece que integrantes de uma torcida organizada foram, né, até a casa do Dudu e dali deu uma, né? A gente não sabe falar o que aconteceu, mas de fato que a impressão que tem é que sofreu uma pressão ali da torcida do Palmeiras e ali ele recuou. Ele disse que não queria ficar no Palmeiras, né? Aí a torcida do Palmeiras ficou mais aliviada, a torcida do Cruzeiro ficou ali meio
chateada, né? Já começaram os memes ali na internet, né? Sobre essa possível vinda que não iria acontecer, né? E a coisa se transformou realmente ali numa novela, né? Nesse ponto aí dessa negociação. Bom, e daí no domingo ficou aquela especulação de que o Dudu não iria mais para o Cruzeiro, que o negócio tinha esfriado, mas de fato o que a gente saberia mesmo era na segunda-feira, né, quando a Leila Pereira, que é a presidente lá do Palmeiras, se pronunciasse. E aí ela se pronunciou, né, falou lá para o programa Redação lá do Sport TV, e aí, dizendo lá para o programa, ela confirmou que o Alexandre Matos também já tinha falado, né? Ele deu uma entrevista bem interessante lá na rádio Itatiaia. Vou tentar deixar o link aqui na descrição desse vídeo, dessa entrevista que ele deu lá na Itatiaia, no programa Bastidores lá do João Vitor Xavier. E aí ele falou que já existia negociação, né, que já tinha fechado o acordo com a Leila Pereira, né, que o Palmeiras e o Cruzeiro já tinham um acordo, que dependia apenas do atleta, né, para confirmar essa negociação, e que o Palmeiras já tinha autorizado a publicação, né? Por isso o Cruzeiro publicou. E aí, chegando na segunda-feira, a Leila Pereira confirmou aquilo que o Alexandre Matos falou, né? E de que havia negociado, né? E que era interesse, né, das três partes, e o desejo dela era que realmente essa negociação acontecesse. Bom, então, de forma geral, esses foram os fatos que aconteceram. Eu queria recapitular aqui os fatos primeiro, antes da gente comentar essa situação. Bom, a gente sabe que o Cruzeiro mudou aí de dono, né? O Pedrinho lá, o Pedrinho BH, né? O Pedro Lourenço comprou o Cruzeiro, né, na mão do Ronaldo. E aí ele tem uma política muito diferente da do Ronaldo, né? Pelo menos é o que me parece, né? No começo aí, né? Tá investindo mais, está contratando mais jogadores, está buscando mais jogadores. Então o Cruzeiro está na busca aí desses jogadores aí. E o que eu vejo é o seguinte, né? O Cruzeiro está buscando nomes assim que são nomes assim consagrados, né? Medalhões. O Cássio é um deles e agora o Dudu. No entanto, são jogadores que você vê que há muito tempo não jogam, né? Ainda se especula muito o nome do Gabigol ali no Cruzeiro, né? Pode ser que ainda o Cruzeiro vá atrás do Gabigol. Aí a gente pega o Cássio. Há muito tempo ele não joga lá no Corinthians, né? O goleiro, acho que é o Carlos Miguel, né? Estava sendo titular, o Cássio não estava conseguindo manter a titularidade, não estava jogando bem. O Dudu passou por uma cirurgia, né? Há muito tempo não joga, acho que ele estava quase praticamente 2 anos aí sem jogar, né? Sem ter uma sequência ali. É uma cirurgia complicada, complexa, né? E alguns atletas já passaram por isso, se recuperaram muito bem, mas de fato a gente não sabe qual Dudu o Cruzeiro está contratando, né? Qual Dudu que vai chegar jogando lá no Cruzeiro, ou se vai chegar jogando, né, de fato. Se o Dudu estiver jogando bem, né, com aquele futebol que a gente já viu lá no Palmeiras, ele jogando em outros momentos, com certeza o Cruzeiro vai mudar de patamar, né? Vai ter ali um jogador diferenciado, vai ter um toque ali especial na bola ali no meio campo. E isso faz muita diferença, né? Essa qualidade ali, esse detalhe especial, que às vezes no geral ali na média os times não vão ter, né? Então quando você vai ali enfrentar, se o jogo for parelho, de igual para igual, a gente sabe que tem um cara que tem um toque diferente ali, que vai fazer alguma coisa diferente, e isso é muito legal, né? Então se de fato surtirem efeito, né, essas contratações do Cruzeiro, que como eu estou dizendo aqui, eu acredito que são apostas, né? Pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê. Eu acho que o Cruzeiro muda de patamar, é concorrente aí a brigar pela Libertadores, né? E aí é uma escadinha, né? A partir do momento que está na Libertadores, né, já passa a ter uma receita maior, já trazer outros jogadores, e aí começa novamente a disputar em alto nível. Mas de fato é uma incógnita, né? A gente não sabe como vai ser esse Dudu aí no Cruzeiro, né? De fato, como que está chegando. Bom, outra coisa também que ficou muito esquisita também foi a relação lá do Dudu, né? Primeiro, parecia que era uma coisa do Cruzeiro, depois a torcida do Palmeiras ficou revoltada, porque como que anuncia um jogador assim dessa maneira, né?
E de acordo com o Alexandre Matos, né, com a Leila Pereira também, né, pelo que ela falou lá no Sport TV, parece que quem buscou, né, essa mudança de ares, né, buscou lá o Cruzeiro, foi o próprio jogador, né, foi o próprio Dudu que chegou a procurar lá o Alexandre Matos, né, ele já tinha uma relação próxima, né, foi o próprio Alexandre Matos que levou o Dudu lá para o Palmeiras, né, então o Dudu pediu, né, para jogar lá no Cruzeiro, pediu para ser negociado, né, enfim. E aí teve essa proposta, né, pelo lado do Cruzeiro. E o Palmeiras, né, prontamente aceitou, porque se a gente for ver a situação do Dudu lá no Palmeiras, ele teria o contrato encerrado no final do ano, né, e é assim, pelo que se fala aí, o Dudu ganha mais de 2 milhões de reais aí por mês aí, né? Então é um salário muito alto, né, ali pro Palmeiras, né? E para qualquer clube, né, vamos dizer assim, manter aquilo todo mês. E o Cruzeiro teria uma oferta maior do que oferece o Palmeiras e ainda 4 anos de contrato mais um. Então, assim, ele teria uma multa muito alta lá, né? Mas essa multa seria negociada lá por 4 milhões, né? A proposta que o Cruzeiro fez, e o Palmeiras prontamente aceitou. Então é um negócio que, a princípio, parece bom para todo mundo, né? Bom para o Palmeiras, bom para o Dudu e, teoricamente, bom para o Cruzeiro, né? Que está com um jogador aí de alto nível, alto patamar. Então essa história virou uma novela, né? A gente que ainda não acabou, não, ainda desenrolou, né? Se o Dudu, né, decidir ficar lá no Palmeiras, né, ele vai seguir no contrato dele, mas de fato, pelo que desenrolou aí e tal, né, com certeza para o Dudu, né, é um grande contrato, né, uma oportunidade de ouro ali no Cruzeiro. Bom, e para fechar esse vídeo, eu queria só comentar em relação a essa política aí do Cruzeiro, né? Eu já disse outras vezes, né? Eu acho assim interessante que o Cruzeiro mudou aí de dono, né? Tem agora o Pedrinho com essa política aí diferente, né? Joga muito mais próximo da torcida, dialoga muito mais com a imprensa, é realmente muito mais legal de acompanhar do que era na época do Ronaldo, né? Isso é um fato. Mas agora, a forma como que o Alexandre Matos está contratando, que ele vai seguindo ali com as contratações, me parece ser algo assim que vai na contramão um pouco do futebol moderno, né? A gente pensando no sentido que o futebol moderno hoje a gente pensa em doping financeiro, em um teto ali de gastos, né? Em uma gestão mais racional das coisas, né? E essas contratações aí, né? Uma série de contratações que o Cruzeiro está fazendo, né? O Cássio, o Dudu, o Gabigol, que pode, né, ser uma contratação aí do Cruzeiro e tal, a gente vê que está jogando para a torcida, né? Então os caras ali contratando aquele tanto de nome, né, salários muito altos ali, mas aí qual que é a sustentabilidade disso? Será que o Cruzeiro vai pagar isso? Ou será que é o dinheiro do Pedrinho que está entrando lá, né, para bancar isso, né, bancar essas contratações, né? Então me parece uma prática de futebol da década de 90, né? Não me parece assim algo que vai um pouco na contramão desse futebol moderno, né, onde você pensa o seguinte, né, com o salário que está pagando para o Cássio e para o Dudu, né, durante o tempo de contrato deles, quantos atletas você poderia formar ali no clube ali com esse período. Mas enfim, aqui no Brasil é evidente que a coisa é muito mais complexa e complicada, porque o torcedor também não aceitaria isso, né? Ficar tanto tempo sem ganhar títulos, sem contratar jogadores, porque essa é a praxis que se tem, né, durante os anos, né? Então o Cruzeiro segue nessa lógica, né, que eu acho que é uma lógica na contramão do futebol moderno, né, jogando para a torcida. É a mesma lógica ali daquela década ali de 2010 até 2020, quando o Cruzeiro ganhou vários títulos, mas no final da década lá quebrou. É claro que não se compara, né, o Pedro Lourenço com aquele pessoal que teve lá no Cruzeiro, né, que são realmente pessoas assim de índole muito ruim, né? O Pedro Lourenço, ao que parece, é um empresário muito sério, né? Uma pessoa muito comprometida, mas eu digo a prática de futebol, né? De contratar vários nomes, de trazer vários medalhões, né? De fazer com a torcida ali, né? Primeiro, antes de se preocupar ali com a gestão correta, certinha, né? A impressão que a gente tem de longe, né? Mas o que eles dizem é que tá tudo certo, tá tudo redondo, né? E o Pedro é o dono, e se ele quer colocar lá o dinheiro, né? Vamos dizer, o clube é dele, ele faz o que quer, né? Bom, então é isso, minhas impressões aí sobre essa
contratação aí do Cruzeiro, né? Eu espero que o Dudu venha, jogue muita bola. Acho que isso é muito bom pra gente, né? Pro futebol brasileiro, né? Pro Cruzeiro também voltar a jogar em alto patamar, né? Sempre muito legal isso aí. Bom, então deixa aqui nos comentários aí sua opinião sobre essa contratação. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.